Obrigado aí, gente. Muito bom dia a todos. Vocês estão bem? Parece que o verão finalmente chegou, né, gente? Agora a gente vai começar a reclamar do calor, né? Antes estávamos reclamando da chuva, do frio, do sol. Quando chegava, ele chega e a gente reclama. Muito bom, nós somos assim mesmo, né? Graças a Deus que Deus, Ele nos perdoa e tem nos ajudado. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 26. Pedi para vocês abrirem, eu mesmo esqueci. Gênesis capítulo 26, é um texto bem conhecido, e com certeza Deus vai falar com a gente hoje. Amém, gente? Vamos ler juntos? Queria te pedir para ler juntamente comigo. Você consegue colocar aí, ô Vitinho, para a gente tá lendo junto? Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, então, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque então respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se então no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado.
Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso os chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém, gente? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, porque essa é a Tua palavra. Obrigado porque nela nós podemos nos apoiar, nós podemos confiar. Obrigado porque o Senhor está presente mais uma vez nessa manhã. Obrigado porque mais uma vez podemos aprender mais de Ti. Ensina-nos, Senhor Pai, a sermos pessoas melhores. Obrigado pela vida do Seu servo Isaque, que possamos aprender, Pai, com a Sua história hoje, e que possamos ser inspirados a ser pessoas melhores em nome de Jesus. Amém, gente? Lemos bastante coisa aí para podermos nos situar. Agora eu quero voltar comentando versículo a versículo daquilo que aconteceu aqui. E voltando aí para o primeiro versículo do capítulo 26, se você quiser manter sua Bíblia aberta ou ficar aí com o celular, o que o texto vai nos dizer é que houve fome naquela terra, houve uma dificuldade em que eles estavam vivendo comumente suas vidas, se alimentando, dando alimento para o gado, vivendo a vida na rotina, no comum, né? E tudo estava dando muito certo. E a crise, ela chega sempre assim, sem avisar, sem mandar um telegrama, um aviso que está chegando. O telegrama é coisa do passado, mas talvez um WhatsApp, semana que vem a coisa vai piorar. Geralmente não acontece isso. Geralmente, quando algo ruim vai acontecer, quando uma crise vai se instalar, ela chega assim do nada, vai tomando pessoas de surpresa. Nós temos aí, por exemplo, alguns exemplos em nossa história. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma pandemia, e que do nada nossas vidas mudaram completamente. Vocês se lembram dessa fase, e nós passamos por ela, graças a Deus. Mas você também pode se lembrar da sua vida, por momentos em que vocês passaram por dificuldades, talvez na sua vida financeira, em que vocês se encontraram sem saída, em dificuldades. Vocês também podem se lembrar de momentos em que talvez nos seus casamentos, vocês passaram por dificuldades, por problemas, vocês não estavam conseguindo falar a mesma língua, mesmo coabitando, mesmo se amando, mesmo então vivendo debaixo do mesmo teto, as coisas não se coadunavam. Então a gente vai passando a viver numa crise do nada. As coisas podem piorar, as coisas tendem a escalar do nada, e assim a nossa vida vai sendo feita. E é interessante que a crise, ela não escolhe alguém pela cor de pele. A crise, ela não escolhe alguém então pela conta bancária. Ela só vai mudar a forma como ela poderá chegar. Mas é certo que na nossa jornada, durante a nossa vida, cedo ou tarde, nós passaremos por momentos de dificuldade, por momentos de crise, por momentos em que nós precisaremos transpor obstáculos, talvez maiores, dos quais nós estávamos acostumados a passar, a transpor. Então, nossa vida vai então entrando nesse ciclo. Isaque, mais uma vez, então, nesse lugar aqui, seu pai Abraão já tinha morrido. Ele assumiu então aquilo que ele herdou do pai, inclusive a promessa de ser um portador de um gene que tomaria aquela terra, uma pessoa que povoaria aquela terra e herdaria aquela terra que o Senhor havia prometido ao seu pai. Ele herdou tudo isso, mas havia promessa, mas a crise chegou, e isso também acontece em nossas vidas ou não. Nós temos a promessa, nós temos a certeza e a convicção de que nós chegaremos lá na frente, Deus vai nos abençoar. Nós temos a convicção e a certeza de que nós chegaremos um dia, se Deus quiser,
ao céu, nós habitaremos com Deus eternamente, mas hoje, apesar dessa promessa explícita, nós ainda estamos aqui, passando pelos desertos, pelos vales, pelas dificuldades, e sobreveio então fome à terra. Isaac era o chefe de uma tribo, de um clã em que envolvia muitas pessoas, não somente ele e a sua família, mas existiam inúmeros servos, servas, os seus funcionários, pessoas que trabalhavam para ele, pessoas que foram agregadas durante também a vida do seu pai Abraão. Então essa segunda geração já estava chegando ali, já estava trabalhando firme, e eles todos passaram por essa crise, mas residia sobre os ombros de Isaac a responsabilidade de prover, de dar a direção, e aí puxando a sardinha um pouco para nós, os pais de família, os homens, que geralmente, então, não sei se na sua casa é assim, na minha pelo menos é eu que mando, estou brincando, mas fora a brincadeira, é geralmente um homem que tem que prover, é geralmente um homem que tem que prover não só financeiramente, mas prover a visão, prover a direção, e isso residia sobre Isaac, não somente sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre o seu casamento, mas também sobre todas aquelas pessoas em que estavam abaixo dele. Então chegou a fome, a dificuldade, mas nós temos que perceber aquilo que Deus está nos falando aqui, e de que maneira Deus se manifestou a Isaac. Aqui então Deus no segundo versículo, ele já começa, Moisés relatando esse texto aqui. O que Moisés vai começar dizendo no segundo versículo é que Deus lhe apareceu, Deus tomou forma de alguma maneira e Deus apareceu a Isaac no meio daquela dificuldade. Então nós podemos também tomar isso para as nossas vidas. Com certeza vocês têm inúmeros testemunhos, eu tenho alguns, de que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor apareceu. Naquele momento em que nós achávamos que o salário não ia dar, que a doença ia nos fazer sucumbir, que as dificuldades iam nos fazer submergir, o Senhor apareceu a nós, e glória a Deus por isso. E eu quero te dizer, se você está em crise hoje, se você está no meio de uma dificuldade, o Senhor vai aparecer a você. Acalme o seu coração. Por quê? Porque Ele sempre aparece. Ele nunca deixa os seus filhos sozinhos, e se você se apegar à palavra, e se você olhar a Bíblia de capa a capa, você vai perceber que o Senhor nunca abandonou o seu servo, nunca abandonou os seus, inclusive o seu próprio filho, que Ele fez questão de sacrificar por nós. Ele não o abandonou por um momento naquela cruz, mas posteriormente Jesus Cristo, o Salvador, morreu e sofreu o abandono do próprio Pai, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Mas o Senhor, Ele sempre aparece, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à morte, o Senhor vai aparecer. O texto vai continuar nos dizendo que o Senhor apareceu a Isaac, e apareceu para quê? Para dar uma instrução, para dar uma direção, e é muito importante nós entendermos que as aparições no nosso Deus, aquilo que Ele está falando hoje, glória a Deus por isso, Deus está aparecendo a você, Deus está se manifestando a você, Deus está te dando a instrução, e Deus também sempre aparece por um propósito específico. E Deus aqui no segundo versículo vai dizer que Ele apareceu a Isaac e disse: não desças a terra do Egito, fica na terra que eu te disser. Isaac estava passando por uma dificuldade, como eu te disse, existia um grande peso sobre seus ombros, uma responsabilidade de ser o provedor daquela tribo, daquela pequena nação que estava se formando, daquele número, perdi a palavra, mas as inúmeras pessoas que estavam debaixo dele. Isaac tinha aquela responsabilidade, e ele buscou ao Senhor, como um homem temente, e assim como nós devemos fazer. Isaac ouve do Senhor uma coisa que provavelmente remeteu à sua memória muito por conta do seu pai, porque se nós voltarmos alguns capítulos atrás, lá no capítulo 12, Abraão passou pela mesma dificuldade, e nós vamos perceber que ao longo desse capítulo, Isaac e Abraão passam por muitas coisas parecidas, e Abraão então, em meio à fome, em meio à dificuldade, ele entende que ele poderia ir para o Egito,
Por quê? Porque lá existia um rio Nilo, um lugar em que existia fartura de água, em que ele poderia colocar o seu rebanho para beber água, se alimentar, existia um trigo. Então Abraão tomou essa atitude errada, fora da direção de Deus. Então nesse momento, Deus já deixa logo explícito: não faça como seu pai, não vá para o Egito. E nós precisamos entender que aquilo que nossos pais também erraram, as dificuldades pelas quais eles passaram, nós podemos aprender com essas lições. Nós podemos olhar para o nosso passado. Talvez você é uma pessoa mais vivida e você talvez tomou decisões erradas, errôneas lá atrás, e nós podemos olhar hoje para as nossas vidas. Por quê? Porque as crises, ciclicamente, elas aparecerão, de uma maneira ou de outra. Então nós precisamos estar preparados para elas. Isaac então ouve do Senhor: cara, não faça a besteira que seu pai Abraão fez, de ir para o Egito, de buscar recursos com a sua força própria. Então Isaac, ele ouve do Senhor: eu vou te falar o que você deve fazer. Fique aqui nessa terra e não vá ao Egito, pelo amor de Deus. Lógico que Deus não falou isso, mas o texto vai dizer, no versículo 3, habita nela, nessa terra que ele iria falar, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Apesar de ouvir a Deus, de ter uma experiência ali maravilhosa com Deus, e glória a Deus que nós temos essa possibilidade também hoje, Isaac ouve da parte do Senhor a direção. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos àquilo que o Senhor está falando conosco, as direções que o Senhor tem dado para as nossas vidas. Não adianta nada nós estarmos aqui, acordarmos cedo, nos arrumarmos, permanecermos então nessas cadeiras durante 1, 2 horas, ouvindo, aprendendo de alguma forma, e jogar isso na lata do lixo depois, e não aplicar de alguma maneira as nossas vidas. Se você está aqui hoje, se você fez tempo, você poderia estar em casa assistindo o Auto Esporte, o Globo Esporte, fazendo churrasco com a sua família, mas você está aqui hoje, e o Senhor está falando contigo. Talvez isso não se aplique na totalidade à sua vida, amém? Talvez isso não se aplique à totalidade na sua vida hoje, mas guarde no seu coração, porque posteriormente isso poderá servir para você. Como eu disse e repito, as crises são cíclicas, e o Senhor está falando assim como falou com o seu servo Isaac: não tome as suas atitudes de maneira desesperada. E por muitas vezes nós, quando falta aquele dinheiro, nós tendemos a buscar recursos de maneira própria. Nós tendemos a ir no agiota e pegar dinheiro a juros emprestado, nos enrolamos, pegamos conselho com pessoas erradas, e talvez tudo o que nós precisamos fazer, e principalmente o que nós precisamos fazer, é dobrar nossos joelhos, pedir intervenção divina. Deus, apareça a mim, assim como você apareceu a Isaac, a Abraão, a Jacó. Deus, fale comigo. Eu não tenho dúvidas de que Deus falará contigo, independente do tamanho da crise que você está. Isaac então ouviu de Deus, e não somente isso, mas no versículo 3, Deus ele faz questão de lembrar a Isaac o porquê ele estava ali, e não somente o porquê ele estava ali, mas quem de fato ele era. Por quê? Porque Isaac, você sabe muito bem da história, Isaac veio de Abraão, mas não veio numa circunstância normal. Sara já tinha 100 anos, Abraão um bocado mais, e eles então, depois de velhos, nasceu o filho da promessa, que era Isaac. Ele nasceu debaixo de uma promessa, essa semente que viria a partir de Abraão, Isaac e posteriormente Jacó, ela iria povoar aquela terra, a descendência dele seria inúmera, assim como a areia do mar, assim como as estrelas do céu. E Deus fez questão de lembrar: Isaac, a sua descendência será inúmera, eu estou contigo. Não tome as suas atitudes por incredulidade ou por achar que as coisas vão dar errado, mas olhe para mim, olhe para as minhas promessas. E Deus pode nos falar isso também hoje. Talvez hoje nós estejamos passando por dificuldades nas nossas vidas. Por quê? Porque nós lá atrás decidimos claramente desobedecer a Deus. Aquilo em que Deus falou: não casa, não namora, não se una, não faça sociedade com essa pessoa.
não pega dinheiro com fulano, não pede conselho para ciclano. E Deus claramente, cedo ou tarde, vai nos dizer, e talvez já tenha te dito, mas nós, infelizmente, nós somos um pouco tolos. E nós caímos no nosso próprio conselho, na nossa própria carnalidade, e nos perdemos. E eu quero te dizer, se você incorreu nisso, se você caiu nisso, existe tempo. Hoje é o tempo aceitável do Senhor para que Ele possa liberar perdão sobre a sua vida, para que Ele possa te restaurar, te justificar, e glória a Deus por isso, não está tudo perdido. Isaac se lembra das suas promessas, Isaac se lembra o motivo pelo qual ele estava ali. E eu quero que você faça esse exercício agora também. Se lembre por que você está de pé hoje. Se lembre o que Deus te disse há 5 meses atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, eu não sei. Mas o que Deus te disse uma vez na sua vida, em que mudou a sua vida, que te deu um norte. Talvez com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós estamos ficando desapercebidos, distraídos, e nos esquecemos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou. Com certeza Isaac se lembrava nessa altura do campeonato daquilo que havia acontecido no Monte Moriá, em que Deus proveu o cordeiro, onde Abraão, quase por um fio, quase sacrifica o seu próprio filho, mas Deus proveu, e com certeza Isaac se lembrava disso, e ele precisava se lembrar: Deus proverá para si um cordeiro. Essa palavra inundava o seu coração. Ele vai prover para mim, nesse tempo de fome, a água, a comida, o abastecimento, a direção, a luz, a iluminação. E assim eu quero declarar sobre a sua vida também. Deus vai prover para você aquilo que lhe é necessário, aquilo que você precisa no tempo certo. E existe então esse porém, em que nós nos perdemos por questão do tempo. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o mesmo do nosso. Você entende isso? Não é o mesmo nosso. E nós nos perdemos por quê? Porque queremos tudo para ontem. E vamos continuar lendo para entendermos mais ainda a maneira como Deus age. Versículo 13: habita nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. No versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras na tua descendência. Serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então Deus, ele relembra a Isaac: você será abençoado, não só porque você é bonzinho, Isaac, não só porque Abraão era bonzinho, mas porque Deus fez questão de realizar, de fazer uma aliança com Abraão, e a partir disso, toda a sua descendência seria abençoada. De que maneira isso se aplica às nossas vidas hoje? Qual o tipo de aliança que Deus fez conosco hoje, o seu povo, um bocado de ano depois disso tudo? Primeiramente, nós estamos sendo peregrinos nessa terra, nesse tempo, mas existe uma promessa que paira sobre o povo de Deus, de que a dor, ela passará, a dificuldade, ela tardará, ela não mais nos alcançará. Por quê? Porque chegará um momento em que nós estaremos com Cristo, reinando por toda a eternidade. Então eu quero te dizer, existe crise hoje, existe dificuldade hoje, mas no futuro chegará um momento em que o choro não te alcançará, a dor ela não te alcançará. Por quê? Porque nós estaremos com Cristo eternamente. Que bom que vocês chegaram, amém. Versículo 6, o que aconteceu? Leia para mim aí. Então Isaac obedeceu a Deus, ouviu, se lembrou, respirou, uma tentação enorme de ir para o Egito, de tomar os seus próprios caminhos, mas ele decidiu: então eu vou obedecer, eu vou ficar, o Senhor está comigo, o Senhor vai prover, Ele é o Jeová Jireh. No versículo 6, então Isaac fica em Gerar, indicando que aquilo que Deus havia falado para ele de fato era importante. E não adianta nós, mais uma vez, sentarmos nessas cadeiras,
ouvirmos ao Senhor, cantarmos alguns louvores, participarmos do culto, dizimarmos e ofertarmos, mas não valorizarmos aquilo que Deus está falando. No sentido de fato obedecer, de tomar atitude, de agir por fé, não por vista, mas entendendo que Deus de fato Ele está conosco. De fato Deus Ele vai fazer um caminho no mar. O impossível vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer, mas Deus vai dar um jeito de cumprir aquilo que Ele falou. Nós precisamos valorizar isso. Não é conto da carochinha, não é lorota. Não estou aqui perdendo meu tempo porque eu quero roubar de ti o seu dízimo. Existe de verdade uma verdade que habita na palavra de Deus. Esse escudo, esse lugar, esse socorro bem presente. Faltam até adjetivos, mas a palavra de Deus é tudo de fato que nós temos. E se nós não valorizarmos aquilo que emana desse livro, nós não estamos entendendo aquilo que Deus está prometendo para o seu povo e está nos alcançando hoje. Abrindo parênteses, nós, nesse ano, eu comprei uma Bíblia de leitura, devocional, a Bíblia 365, em 2021. E eu sou um mestre PhD em procrastinação. Quem quiser um curso, pode fazer comigo, que eu posso dar aulas nesse assunto, eu sou muito bom nisso. E como um bom procrastinador, eu comprei essa Bíblia e vou tentar em 2021. Tentei e não consegui. 2022, vamos ler a Bíblia o ano todo. 22 não consegui. 23 também não, 24 não. Cara, aí virou o ano, eu falei, pô, mano, eu sei que eu sou muito vagabundo, mas eu tenho que dar um basta nisso. Não tem mais como. Eu não posso mais passar por essa vergonha, gente. Pelo amor de Deus, é só 15 minutos e eu não consigo. Eu li a Bíblia, mas de maneira aleatória, li um livro, lia outro, e não era uma coisa sequencial, dia a dia ali. Eu falei, basta, chega, eu não vou me prometer nada, não vou prometer que eu vou emagrecer, que eu vou meter o shape, que eu vou ficar rico esse ano. Eu não quero prometer nada, mas eu vou prometer que eu vou ler a Bíblia. Só isso. E aí comecei, entrei nesse ano inspirado por essa palavra, por essa direção. E aí, como eu não caminho sozinho, então eu chamei a minha galera, a galera que está na geração Awake aí, tanto a banda dos adolescentes, a Fried, como a Awake Music, a galera que está com a gente, falei, todo mundo vai ler a Bíblia. E teve até um miserento que falou, não, mas não preciso ler a Bíblia, não, vai ler sim, senão é banco, não vai tocar não. E graças a Deus, por força e talvez um pouco de violência, mas todos estão lendo a Bíblia, espero, irmãos? Então vamos continuar lendo. Então, existe uma importância em nós respeitarmos, mas não somente respeitarmos, existe uma importância em valorizarmos, e eu acredito que você valoriza isso aqui, acredito piamente, mas não é só valorizar, existe então uma muitíssima importância em nós de verdade aplicarmos o que Deus está falando, entendermos e aplicarmos a nossa vida, aquilo que está escrito nas Escrituras, amém? Existem então alguns paralelos, como eu disse, na história de Abraão e Isaac. Se você quiser ler mais tarde, Gênesis capítulo 12 vai relatar muito isso. Eu quero só passar aqui contigo. Abraão e Isaac passaram por fome. Abraão foi ao Egito, Isaac planejou ir e graças a Deus foi obediente. Houve uma permanência dos dois nesse lugar chamado Gerar. As duas esposas, tanto Sara como Rebeca, posteriormente foram chamadas de irmãs. Os dois caíram na mentira por medo de morrer e chamaram as esposas de irmãs. E Abimeleque, no caso de Isaac e Faraó, no caso de Abraão, foram extremamente temerosos a Deus. Então nós vemos algumas coisas se repetindo. E de verdade, é minha opinião, não está na Bíblia, não sei nem o que o pastor Sérgio diz sobre isso, os demais pastores, mas
Eu acredito que não existe maldição hereditária. Por quê? Porque Jesus Cristo é o filtro. Depois que nós estamos em Cristo, não existe mais maldição. O próprio Cristo se fez maldição por nós. Mas existem, sim, alguns padrões que se repetem dentro das famílias. Padrões comportamentais, né? Eu que gosto da psicologia, isso vai se repetir, e a ciência, a psicologia vai explicitar isso. Existem algumas coisas que se repetem. E nós vemos aqui, fatidicamente, a mesma coisa acontecendo. E é interessante nós realizarmos essa leitura. Talvez aquilo que seus pais passaram, por exemplo, uma dificuldade grande no casamento, fique ligado então na questão do casamento, na sua vida. Busque obedecer e ser fiel a Deus para ter um casamento abençoado. Se existiu então dificuldade financeira na sua casa, quando você habitava com seus pais, fique atento em relação a isso. Seja fiel àquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está te direcionando. Por quê? Porque na maioria dos casos, eu não sei porquê, não consigo te falar biblicamente, mas eu acho, se você quiser concordar ou não, fica no seu direito, mas existem algumas coisas que fatidicamente vão se repetir. Não sei se é por conta da psicologia, por conta da convivência, mas fatidicamente algumas coisas vão se repetir. Então é necessário nós prestarmos atenção do ambiente que nós vivemos. Então, pastor, peraí, PH, você está me dizendo que se meus pais se separaram, eu também vou me separar? Não. Talvez a tendência do diabo é te levar a isso. Mas como eu disse, em Cristo, a partir do momento que nós estamos em Cristo, não existe mais maldição. Então isso está quebrado. Você pode declarar sobre sua vida. Levante sua mão aí. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, levante sua mão. Não existe mal em mim. Não existe maldição na minha família. Não existe maldição no meu casamento. Se você não é casado, ainda profetize. Eu sou saudável financeiramente. Que nós possamos acreditar nessas verdades. Por quê? Porque não existe maldição em Cristo. Se você está em Cristo, se você de fato, e se nós somos novas criaturas, acabou. Acabou. Bíblia. Amém, não tem como dar errado, vaso. Pelo amor de Deus. Então existe então alguns paralelos que houveram na vida então de Isaac, de Abraão, coisas que se repetiram. No versículo 9, vamos dar um salto aí. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, Isaac, você disseste que é sua irmã? O que havia acontecido aqui, gente? Não sei se era provavelmente era cultural, que existiu aqui um tempo, né? Alguns historiadores vão dizer, entre o caso de Abraão e o caso de Isaac, aproximadamente 100 anos. Era um tempo relativamente curto para o padrão da época, mas Abraão teve medo então de ser morto. Por quê? Porque Sara era muito bonita. Então o chefe daquela tribo, o faraó, ou Abimeleque. O Abimeleque não é um nome, é um termo como faraó. Era o rei daquela tribo, dos filisteus, daquela pequena nação ali. Tanto o faraó como o Abimeleque, então eles ficaram com medo de perderem as suas esposas. E não somente perderem suas esposas, mas para tomar a esposa do outro, então alguém passava a faca no marido e pronto, aquela esposa estava liberada. Então, olha só que coisa. O pai da fé Abraão, o pai da fé Isaac, se acovardaram, ficaram com medinho e não defenderam a sua própria casa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque houve um perigo iminente, em que a casa de Abraão, a casa de Isaac estavam sendo ameaçadas, mas eles não tomaram partido. Eles tinham a promessa, eles sabiam que Deus estava com eles, eles tinham a lei moral dentro do seu coração, sabiam o que deveriam fazer, mas não fizeram. E talvez nós, homens, tenhamos então, muito e muito tempo depois, talvez nós estejamos essas mesmas coisas se repetirem na nossa vida. Por quê? Porque o chifrudo vai entrar na nossa casa,
vai tentar tomar nosso filho, nossa filha, vai tentar tomar nosso casamento, e a gente permanece, com todo respeito a você, meu irmão, minha irmã, mas nós permanecemos chupando o dedo. Nós não nos manifestamos, nós não nos levantamos, nós não tomamos posse da nossa autoridade e nos manifestamos com base naquilo que Deus prometeu. A doença chega, a dificuldade financeira chega e você não articula, não pensa, só foge, se acovarda. Então essa grande responsabilidade reside nos nossos ombros como homens, como pais de família. Isaac, então, assim como Abraão, com base numa mentira, achando que poderia ser salvo, olha, isso é muito sério, eles achavam que poderiam ser salvos por uma mentira. Eu sei que aqui nunca ninguém pensou e tentou fazer algo assim. Caraca, eu estou ferrado, minha mulher não sabe que eu gastei o cartão de crédito todo e eu estou lascado esse mês. Vou ser salvo então por uma mentirinha, ela não vai saber e vai ficar tudo certo. Versículo 11. E deu essa ordem a todo o povo. E o que aconteceu, gente? Olha o que o Abimeleque disse, depois de repreender, olha só, o rei pagão repreendeu o justo, o servo de Deus. As coisas ficaram um pouco trocadas, e Deus tem suas maneiras de agir. Então Isaac, de alguma maneira ou de outra, foi um pouco humilhado nessa situação. E olha só o que Abimeleque disse: qualquer que tocar a esse homem ou a sua mulher certamente morrerá. Deus se manteve fiel a Isaac, independente do seu erro, porque ele tinha uma aliança. Mas PH, peraí, se ele falhou, se ele mentiu e Deus permaneceu fiel, então eu posso ardilosamente mentir e Deus vai permanecer fiel a mim? Sinto muito lhe dizer que você está completamente errado. Abraão se arrepende, Isaac se arrepende, reconhecem a sua falha e seguem sua jornada. Existe uma segunda chance para aqueles que de verdade se arrependem. Se talvez você tenha vivido numa mentira, numa parte ou na sua totalidade da sua vida, todos nós temos dificuldade. Eu aqui, primeiramente, antes de vocês, tenho muitas e algumas dificuldades. Se você quiser saber de algumas, pode procurar minha esposa que está ali. Sou bem falho, mas sou um falho tentando melhorar. E que nós possamos não permanecer no erro, mas continuar na nossa jornada. Por quê? Porque Deus, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos honrar. Pô, mas falhou, vem cá meu filhinho, deixa eu cuidar de você. Deus nos restaura, Deus, assim como um bom pastor, Ele tira os carrapichos da ovelha, dá um banho, dá uma perfumada e você fica lindo, novo, para seguir o seu caminho. Não desista por causa de uma queda, por causa de um tropeço, de um vacilo. Continue a sua jornada. Olhe para o alvo, olhe para o foco, se lembre das promessas. E o que aconteceu posteriormente? Olha só como Isaac de verdade se arrependeu. Versículo 12. Leia para mim aí, vai lá. Tá, agora vai todo mundo junto. Vamos, né? Vamos lá? Porque o Senhor o abençoou. Gente, olha só o que acontece aqui. Lembre-se que nós estávamos num contexto de fome, de dificuldade, num contexto de crise. Mas olha só o que aconteceu aqui com esse homem aqui. Deus, Ele, de uma maneira sobrenatural, abençoou tanto, mas tanto Isaac, que ele mesmo naquele lugar chamado Gerar, ele estava ali, chamam de seminômade, né? Ficavam peregrinando no deserto, residiu ali durante um tempo, em que houve fome, permaneceu como Deus o mandou. E olha só o que acontece quando nós obedecemos a Deus. Perceba que as coisas mudam. E se talvez
Eu sei que existem dificuldades, complicações que vão aparecer, crises, períodos de crises, mas a crise de fato ela não é eterna, ela vai acabar em algum momento. Mas mesmo na crise, e a crise ainda não havia passado para todo mundo, menos para Isaac. Ele semeou uma sementinha, e a cada semente nasciam 100 frutos. Uma semente sem frutos, uma semente sem frutos, uma semente sem frutos. De alguma maneira isso se aplica às nossas vidas hoje. Deus de verdade tem uma abundância de bênçãos para as nossas vidas. Você crê nisso? Com certeza crê. Mas existem então alguns preceitos que devem ser obedecidos. E o primeiro deles é qual, gente? É a obediência. Não adianta nós então desejarmos de todos os nossos corações sermos abençoados na nossa vida financeira, no nosso matrimônio, naquilo que nós realizamos, se nós estamos então andando em desobediência. Isso não encaixa, não existe peça nesse quebra-cabeça. A Bíblia, eu vou citar alguns versículos aqui para vocês. 2 Coríntios capítulo 9 vai dizer: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E o que Paulo aqui nesse contexto estava dizendo, não era só sobre a semente, mas se você é um ranzinza, se você é uma mão atrofiada, que não abençoa ninguém, que não ajuda ninguém, não semeia na vida de ninguém, como que você quer colher muito? Se o miserável não consegue pagar um almoço para ninguém, não compra uma roupa nova para a esposa e depois quer alguma coisa. Caraca, mas ninguém deu glória a Deus aí, gente. Dá, pastora Penha, vai lá, dá um glória a Deus alto aí, no ouvido do baixinho. Existe então uma lei divina aqui, em que nós precisamos de alguma maneira semear. E a partir disso, Deus ele vai nos abençoar. Mas existe então uma contrapartida nossa, nós temos que dar esse passo. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que de fato ser abençoadores, para sermos abençoados posteriormente. O texto vai continuar nos dizendo, eu li o versículo 12, o 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Olha só o que vai dizer no texto original em hebraico, uma outra versão, né, um pouco mais rebuscada, vai dizer assim, um pouco mais na literalidade, que o Moisés em hebraico escreveu: e o homem ficou grande, e continuou avançando, e tornou a ficar grande, até ficar excessivamente grande. Olha só o que ele estava dizendo aqui. Ele cresceu, Deus o abençoou, mas ele continuou avançando, ele progrediu, ele entendeu daquilo que o Senhor estava falando, ele continuou abençoando, ele se tornou obediente mais ainda, e continuou avançando, progredindo, e continuou aumentando as suas riquezas, a sua prosperidade. Deus alargou as suas tendas, fez explodir de dinheiro, de ouro, de semente, fez um homem que, Isaac, nessa altura do campeonato aqui, ele se tornou, e o texto vai dizer isso mais para frente, ele se tornou maior do que Abimeleque. Olha só, ele chegou numa terra, gente, posso permanecer aqui um tempo? Fez um pacto lá, Abraão já havia ficado naquele mesmo lugar, provavelmente já se conheciam, vou ficar aqui no deserto aqui, vou aproveitar dos poços aqui, vou então coabitar com vocês, beleza. Isaac, no final das contas, se tornou maior do que todo aquele povo. Posso dar uma aplicação personalizada na sua vida? Se você não quiser pegar, não pega, mas talvez hoje você esteja começando a sua vida, e vou falar isso para os meus meninos aqui. Vocês estejam começando a vida de vocês, vão começar numa loja, bem devagarzinho, sendo fiéis ao seu patrão, obedientes a Deus, não reclamando, porque crente não reclama de patrão, mas sendo fiéis, trabalhando bem, mesmo talvez sofrendo adversidades, mesmo talvez sofrendo injustiças, mas vai ficar de boquinha quieta, porque é isso que crente faz, ele vai orar. Crente não reclama de patrão, não reclama das condições adversas, vai trabalhar, vai fazer. E talvez vocês que estão começando a vida hoje, num contexto pequeno, de dificuldades,
se tornem maiores do que os lugares em que vocês saíram, do que o lugar que vocês começaram. Deus, Ele tem essa matemática louca. Talvez o empregadinho que começou no mercadinho, ele vai sair do mercadinho e vai abrir um mercadão e vai se tornar uma rede de mercados. Amém, Acácio? Pega aí, vaso. Deus tem essa matemática um pouco louca. Talvez você só era um faccionista e aí você correu e era empregado de uma confecção e fez numa correria danada um curso de enfermagem. Vou fazer aqui. Conseguiu a bolsa, se tornou faccionista, hoje está empregado, está trabalhando, está de carro, e Deus tem essa matemática louca. Mas o casulo era um lugar muito pequenininho, o ninho era um lugar muito pequenininho. Talvez Deus queira que você bata asas e se torne muito maior do que aquele ninho. Não estou incentivando aqui a insurgência de você vai chegar segunda-feira, vai jogar a carteira de trabalho no peito do seu patrão e estou vazando porque eu vou ficar mais rico que você, hein? Isso não se faz. Mas experimente sofrer calado. Só falando para Deus. Eu quero te contar uma experiência que eu vivi. Eu trabalhei com o pastor Ednei 6 anos lá, na loja deles. E existia um depósito um pouco antigo, é uma loja de tecido, né? E aí a gente tinha que limpar aquele depósito que tinham muitos elásticos, tecidos já podres, numa condição muito ruim, cheio de rato, barata, e ele ia entregar aquele depósito, e ele decidiu então vender tudo, uma condição de trabalho muito ruim. Nem todos os meninos da loja foram, por quê? Porque a galera tinha que ficar na loja, e alguns foram sorteados. Na verdade, um da loja de olaria, o resto daqui de Conselheiro, foram sorteados então para ir para aquela furada, para aquele serviço chuchu beleza, uma rabuda danada, subindo escada, com coisas sujas de rato, barata, e lá vai fumaça. Rapaz, mas... E aí, quem foi sorteado? Isso aí. E aí, chegamos lá, começamos a trabalhar e... Se tem uma coisa que eu odeio até mais vascaíno, tô brincando, não odeio vocês vascaínos, mas eu odeio com todas as minhas forças, é gente reclamona. Eu não gosto de você, me perdoe, mas... Se reclamar no meu ouvido, caraca, me dá um nervoso. E aí os nossos amigos começaram então a reclamar. Mas tinha que revezar, tinha que fazer de outro jeito, tinha que botar mais gente, só botou a gente, uma furada danada. E começaram a reclamar. Aí logo no começo do dia eu parei pensei com os meus botões, né? Eu não vou reclamar, cara. Vou ficar quieto, trabalhar quietinho e vou dar meu melhor. Né? Coloquei isso na minha cabeça, assentei isso no meu coração e vamos lá, trabalhando o dia inteiro, paramos, fizemos aquilo, comemos bem, voltamos com a barriga cheia, trabalhando, matando rato subindo em cima, barata voando. Terminamos, e eu quieto, graças a Deus terminamos bem, recebi um muito obrigado. No dia, 1 ou 2 dias depois, inesperadamente, eu não só ganhei uma gorjetazinha, mas inadvertidamente, um tempo depois, 2 ou 3 dias depois, chega aí. O homem aumentou seu salário aqui. Oi! Aumentou seu salário aí, toma aí. Então é isso. É isso. Que isso sirva de inspiração para você. Não sou o melhor do mundo, já falhei inúmeras vezes, mas experimentei nesse caso específico de que, de fato, vale a pena fugir de conflitos, ser obediente a Deus, ficar de boquinha fechadinha, não reclamar, não murmurar, porque quem murmura atrai a bênção, vocês sabem, né? Atrai o destruidor. Então Deus, Ele tem isso para os seus filhos. Já caminhando para o final aqui, o que vai acontecer posteriormente aqui, e eu quero ler com vocês. Isaac, ele foi tomar posse daquilo que seu pai havia cavado, quando esteve naquela terra, seus poços. Então os poços valiam dinheiro, por quê? Porque não somente o sustento para a vida, mas valia recursos financeiros. Então o que aconteceu? Versículo 17,
Abimeleque olhou a condição de Isaac e falou, isso está aqui no texto, no versículo 16, você se tornou muito maior que nós, se aparte dessa terra, suma daqui, por quê? Porque você é um perigo para nós, então saia daqui, você se tornou grande demais. E no versículo 17, olha só o que aconteceu. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Ele estava em Gerar e foi para onde? Não bastava estar no deserto, mas o homem então procurou um vale. Existem vales nas nossas vidas que nós precisamos percorrer. E ele foi para o vale, onde habitou. E tornou, no versículo 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, entre parênteses, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto. Então ele procurou. Isaac provavelmente cresceu ali naquela região, seus empregados sabiam onde estavam os poços, e os poços de fato estavam entulhados. Ele fez questão de limpar aquilo, de arrumar, para quê? Para que ele pudesse então sobreviver, para que ele pudesse dar água para o seu gado, para que ele pudesse existir. Não adiantava ter dinheiro, ele não ia na esquina comprar um galão d'água. Então ele honrou não somente a Deus, mas isso é muito bonito, por quê? Porque ele fez questão de não começar algo novo, de não dar um nome diferente, por quê? Porque agora era ele que estava no comando, antes era Abraão, agora era ele que mandava. E nós temos aí inúmeros casos no meio corporativo de filhos que assumem as empresas dos pais e saem mudando tudo, desonram um legado que foi construído a muito suor e ao longo de muitos anos, e não é comum que isso acabe em tragédia e o filho perde tudo e cabe com tudo. Isaac então fez de maneira diferente, passou a honrar o legado, aquilo que seu pai construiu, e deu os mesmos nomes, se lembrando daquilo que Deus havia feito através de Abraão. E no versículo 19 ele continua: cavaram então os servos de Isaac no vale e acharam um poço, não somente um poço de água, não armazenava água, mas era um lençol freático. Por quê? Porque era água viva, tinha muita água e era tudo que ele precisava. Mas olha só o que aconteceu, gente, no versículo 20. Mas os pastores de Gerar discutiram, eles saíram de Gerar, foram para o vale, foram atrás de Isaac. Isaac, você ainda está na nossa terra, essa água é nossa, esse poço é nosso. Ah, mas foi meu pai que cavou, é meu direito. Isaac, se quisesse bater o pé, ele poderia bater o pé, porque era direito dele, ele tinha homens, ele tinha armamento, tinha um pequeno exército, e poderia então bater o pé e ter aquele poço e permanecer ali, através de uma discussão, de uma dissensão. Foi isso que Isaac fez. Ele partiu para a briga, ele partiu para o fight, ele discutiu porque ele tinha razão. Eu sei que vocês não fazem isso, mas a galera de casa faz. Adora ter razão. Não, eu não quero ter dinheiro, mas que eu tenha razão infinitamente. Nós adoramos fazer isso, né? Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac então deu o poço de Ezeque. Por que então discutiram com ele? Próximo versículo. Então seus servos cavaram outro poço. Olha só a persistência do homem. Houve discussão, o direito era dele, mas ele entendeu o quê? O que Isaac estava pensando aqui? Deus vai ser comigo. Eu falhei nessa prova, eu fali a minha empresa, eu tinha direito, saí injustiçado da empresa, mas Isaac se lembrou: Deus é comigo. Talvez seja esse exercício que nós devemos fazer. Deus é comigo. A promessa ainda está de pé. O Deus que prometeu, Ele não tardará, Ele não morreu, Ele continua vivo. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. E deu um nome chamado Sitna, que significa inimizade. Ódio, desculpa. Inimizade é o outro. Então Sitna representa ódio. Então uma coisa que já era uma inimizade, uma desavença, uma dificuldade, escalou para o quê? Para um lugar chamado ódio. E geralmente não é assim que acontecem as coisas. Começa com uma desavença, uma discordância natural, mas as coisas escalam e se tornam ódio. E olha só o que aconteceu, versículo 22.
Isaac mudou-se dali, então ele fugiu da briga. Ele estava sendo covarde? Não, ele foi covarde quando não defendeu a sua esposa. Ao fugir da briga, não. Ele estava confiando em Deus. Ele cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, então ele encontrou paz, através da persistência, através da confiança naquilo que Deus havia dito. Ele encontrou esse lugar, olha só isso aí. Ninguém discutiu por causa dele, e deu o nome chamado Reobote, dizendo: e agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Talvez tudo o que nós precisamos nessa vida seja isso, um lugar de paz. Não somente paz, mas alegria, prosperidade. É uma coisa básica que todo mundo quer. Mas por que nós não alcançamos essas coisas? Por quê? Porque nós queremos ter direito em tudo, em todas as discussões, em todas as conversas, nós queremos ter razão, é ou não é, Rian? Nós queremos ter razão em tudo, nós não sabemos sair por baixo, nós não sabemos calar a nossa boquinha e sair de perto, e ignorar a briga. Nós gostamos muito do fight, e aí continuamos na mesma situação de sempre, num lugar de briga, sem água, sem poço, sem amizade, sem Deus, sem nada. Agora o Senhor nos abriu espaço, Ele nos concedeu um lugar, e nós prosperaremos finalmente nessa terra. O texto continua, versículo 23. Dali Isaac então foi para Berseba. Existe um lugar chamado Berseba. Reobote é muito bom. Existe um lugar em que nós chegamos, em que, caraca, é isso aqui, Deus, que você prometeu? E aí Deus fala baixinho para a gente: você não sabe de nada, inocente. Não é nem o começo. O texto continua. Naquela noite o Senhor lhe apareceu. Olha só, gente, o Senhor apareceu, estava tudo em paz, não estava em crise. O Senhor vem falar uma coisa boa: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Ele se lembrou da sua identidade. Isaac, olha só, você é isso. Não são as dificuldades, não foi a sua covardia. A sua covardia lá atrás, ela não vai te definir. Foi uma falha na sua vida. A sua dificuldade, ela não te define. A minha dificuldade, ela não me define. O que vai nos definir então é nós nos reajustarmos a Deus, nos colocarmos na presença novamente, e aí sim existe um momento em que Deus vai nos reafirmar as nossas promessas, e nós caminharemos firmemente para esse lugar chamado totalidade, plenitude da vontade de Deus. Versículo 25. Isaac então construiu nesse lugar um altar e invocou ao nome do Senhor. Olha só o que acontece aqui. Ele já estava no lugar de paz, então ele foi para o outro lugar e subiu mais uma vez o patamar. Mas os seus dois atos aqui, o que ele faz aqui que chama a nossa atenção? Ele mais uma vez cava um poço. Ele se tornou especialista nisso, arrumou engenharia, seus servos estudaram, ele arrumou então uma complexidade em que ele fazia poços em profusão, nada parava esse homem. Aí a importância de nós estudarmos, buscarmos nos aprimorar. Deus quer nos abençoar, mas existe a nossa contrapartida, em que nós precisamos nos aprimorar. E ele não somente cavou um outro poço, mas ele invocou o nome do Senhor e construiu ali um altar para ele. Então ele cavava um poço, edificava um altar, cavava um poço, edificava um altar. O que isso diz sobre a nossa vida? Será que nós temos construído altares nas nossas vidas, no nosso cotidiano, enquanto nós estamos furando os nossos poços, ao invés de reclamar do patrão? Será que nós estamos edificando altares e glorificando o nome do Senhor com as nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas palavras? Versículo 26. Por aquele tempo veio ele a Abimeleque de Gerar. Não, isso acabou, esquece. Feche seus olhos, ainda sentado.
o que você pode aprender com essa situação? Queria que você meditasse. Nós aplicamos, nós lemos todo o texto bíblico aqui. Agora deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Aquilo que você e eu, nós podemos mudar a partir dessa palavra. O que nós podemos ser aperfeiçoados. Vamos lá. Faça sua oração. Deixe Deus falar contigo. Nós já falamos muito aqui hoje. Oramos. Nós cantamos. Mas o que Deus quer falar com o seu coração agora, especificamente para você? Talvez nós devemos fugir mais dos conflitos. Não estou falando de se acovardar quando lhe é necessária uma posição. Não confunda isso, mas o Espírito Santo com certeza pode te ajudar nisso. Mas existem momentos em que nós precisamos fugir, assim como José fugiu. Talvez seja o tempo em que seja necessário então romper a aliança com Abimeleque, romper a aliança com Faraó, buscar somente ao Senhor, entendendo que Ele tem algo maior para você, que Ele tem uma direção, que Ele vai te dar um escape em meio a toda essa confusão que a sua vida está, em meio a conflitos de interesse, conflitos financeiros. Talvez Deus tenha um escape para você nesse tempo, nessa fase da sua vida, nesse próximo ano. Eu creio que o mesmo Deus que esteve com Isaac durante todo esse período é o mesmo Deus que está com a gente hoje. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe então a provisão do Senhor chegando para a sua vida, e cabe a mim e a você obedecermos, declararmos ao Senhor: sim, Senhor, eu aceito, eu quero a tua vontade, não a minha. Eu quero caminhar debaixo daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero caminhar debaixo daquilo que o Senhor tem para a minha família. Eu aceito isso, eu abro mão da minha vontade, eu não vou para o Egito, eu quero estar com o Senhor, eu quero ter integralmente o Senhor no meu coração, na minha vida, nas minhas atitudes. O que mais nós precisamos fazer então para atrair essa bondade do Senhor, esse caminhão de bênçãos que o Senhor com certeza quer derramar sobre mim e sobre a sua vida? Se as coisas não estão acontecendo, ou é porque o tempo do Senhor ainda não chegou, ou é porque nós estamos então agindo, andando, caminhando da maneira inapropriada. E se você se encaixa nessa segunda opção, vamos lá, se conserte agora e declare: Senhor, tome conta da minha vida, me perdoe pela covardia, me perdoe porque eu fiz alianças com pessoas erradas, me perdoe porque eu desisti no meio do caminho, mas agora eu vou me levantar, eu vou me reerguer. Se entulharam meus poços lá atrás, eu não vou mais reclamar, eu não vou mais discutir. Se existem poços entulhados na sua vida, você não vai mais falar nada, você só vai falar com Deus, você só vai esperar o escape, o socorro, o livramento, ele vai chegar. Mas pastor, existem poços entulhados na minha vida, está doendo, está complicado, eu não consigo mais andar. Saia desse lugar e peça direção para Deus para ir para outro lugar. Isaac saiu de Gerar, foi para o vale, fugiu do conflito, mas o conflito foi atrás dele. Então naquele novo lugar, ao existir mais conflito, e ele novamente sai daquele lugar para ir para um outro lugar, buscando a vontade do Senhor. E talvez falte a nós um pouco mais de atitude, de vontade de obedecer ao Senhor. Gana, atitude em de fato confrontar aquilo que existe na nossa vida que está errado. E nós precisamos hoje, nesse domingo, nesse ano de 2025, se levantar. Nós precisamos nos manifestar contra aquilo que está nos atrasando. O que está te atrasando não são os poços entulhados, mas é a nossa displicência em não obedecer integralmente ao Senhor. Deus não é o culpado dos poços entulhados.
existe uma guerra enorme na nossa vida, mas se nós pararmos e focarmos só na guerra, nós não vamos caminhar, nós não vamos progredir. O que Deus declara sobre nós é: prossiga, olhe para o alvo, siga à frente, lembre-se das promessas que Deus tem para você. Esse é o tempo em que Deus quer de fato manifestar. Mas existe então uma atitude minha, uma atitude sua. Nós precisamos então nos manifestar. Levante-se do seu lugar, coloque a mão no seu coração. Vamos lá, coloque a mão no seu coração. Peça agora para que o Senhor encha a sua vida, te dê sabedoria. Peça a Deus para que Ele cale a sua boca agora, para que você pare de reclamar, para que você pare de brigar, de questionar, e passe a ter um coração moldado, um coração submisso, sujeito à sua vontade, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para mim e para você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ouve o seu povo, o Senhor sempre nos responde, o Senhor sempre aparece. Obrigado porque o Senhor, mesmo em meio aos vales e dificuldades, o Senhor está conosco. Assim como esteve com o seu servo Abraão, com o seu servo Isaac. Obrigado porque o Senhor hoje está conosco. Em nome de Jesus.